Um novo mundo está em constante ligação, tudo está em constante movimento e as tecnologias que fazem parte deste novo mundo são únicas. A fibra ótica vem até você para facilitar e tornar muito mais eficiente sua ligação com o que você quer ou com o que você precisa. É composta por um núcleo, revestimento e por uma capa protetora, o que garante estabilidade e qualidade ao baixar seus dados ou emiti-los pela internet. Assim, a Data Center traz até você este sistema moderno, que vem para solucionar seu problema com rapidez, modernidade e segurança. Data Center, com planos a partir de R$ 45. Não perca em cima do Banco do Brasil. Fone 3358-5235. Senhoras e senhores, voltamos para o segundo bloco, rapidinho, do programa Roda de Conversa, desse dia 9 de dezembro de 2014. Estamos no verão, porque nós estamos no hemisfério sul. Não é, Ney? Não oficialmente, né? Mas porque ele vai ser verão, oficial. digo pelo clima. Sim, né? sim, exatamente. Oficialmente só o dia 21, mas Ney, realmente... você quer me derrubar, Ney? Não. Em clima de verão. E eu tenho... Em clima de verão? E eu tenho uma tese, inclusive... Com exceção do ano passado, geralmente dezembro é quando faz os maiores calores em Lagoa Vermelha. E põe calor nisso. E põe calor nisso. Com exceção do ano passado. Dezembro realmente, para mim, é o pico do nosso verão. O calor é dezembro. Não é janeiro, fevereiro. O ano passado, para mim, foi uma exceção. E tu sabe, Ney, que no mês de dezembro tem uma outra característica que talvez vocês não percebam. É o único mês que você precisa matar os mosquitos a cadeirada, porque eles vêm com tudo, né? Depois eles começam a perder força, porque estão tão grandes. Essa eu nunca tinha ouvido. Não tinha. Essa é terrível, essa é terrível. Mas, Rogério Grigol, eu queria mandar um abraço também primeiro, a Laura Helena já esteve em Santa Catarina na semana passada, né? Ou retrasada, né, Laura? Que nós mandamos um abraço, estou mandando um abraço lá para o seu Vitor, a dona Marisa e a dona Neiva, que estão em Camboriú nos ouvindo... Como é, com semblante e sotaque. O Altair manda um WhatsApp aqui agora dizendo que é Suécia, mas nós falamos o quê? Sim, mas é Suécia. Sim, nós falamos Suécia. É que ele quer participar. Suíça. Ele entendeu. Tu deu Suíço ou Suécia, Altair? Suíço ou Suécia? Nós falamos Suécia. Rogério Grigol, só para nós dar uma pequena descontraída aí, o que você estava contando para nós aí? Porque você teve, além de ter sido, e ainda é torcedor do glorioso Chavante de Pelotas. Do Brasil, rapaz. Glorioso Chavante de Pelotas. Tá, beleza. Não é isso? Tá errado? Não, porque o Pelotas é o nosso adversário. Não, mas você não entendeu a vírgula? Sim. Bom, aquele teu colega lá que está sempre, por exemplo, tem o Paulo Malgarina, né? O Paulo Malgarina sempre tem o tio dele, né? A história do tio dele. O Rogério sempre tem um colega que tem uma história. Não, é que na verdade, assim, faculdade, e todo mundo que frequentou faculdade, todas as faculdades sempre tem uns colegas que são folclóricos, né? Que são muito inteligentes, né? E aí nós estávamos tendo uma aula, o professor estava falando sobre tentativa, né? E aí o professor perguntou para alguém, disse que tentativa de ameaça não existia, né? E o colega explicando por quê, claro, que não existe, né? Ou tu ameaça ou tu não ameaça, né? E ele lá no fundo da sala de aula levantou o dedo, existe tentativa de ameaça, sim, professor. Aí ele disse, então me deu um exemplo, disse assim, se o sujeito é gago, né? Ele vai tentar ameaçar o cara, não vai conseguir porque é gago. Tentativa de ameaça. Até a tipificação penal o Rogério consegue. Sim, o Rogério ele traz essas pérolas aí, né? Pérolas. Como é que é isso que nós estávamos falando, dessa nova tipo penal que estão querendo? Como é que vocês estão falando, Laura? Desse do novo crime? Do infanticídio. Não, feminicídio. Não, feminicídio. Seu feminicídio é uma. Sabia dessa, Ney? Tem homicídio. É nova para mim. Não, o feminicídio. Feminicídio é um fenômeno que está sendo defendido por uma juíza carioca. Pesquisa aí, Laura. Está sendo feito por uma juíza carioca que está fazendo um doutorado na Europa, agora não me lembro em qual é, parece que é na Alemanha. Ela está fazendo um doutorado lá com feminicídio, Rogério Grigol, que seria... A academia, ela aceita umas coisas assim, né? Mas sim, a academia aceita, né? Mas daqui a pouco você vai indo um troço desses, daqui a pouco fica, né? Que é o crime contra a mulher, né? Mas falando, agora nós tivemos esse caso, essa é uma juíza, teve aquele juiz lá no interior do Maranhão, acho que foi em Balsas, eu não sei, é no Maranhão, foi que deu a confusão agora, em Imperatriz, em Balsas é na Bahia, eu acho, sei lá, eu também, que ele mandou
prender a tripulação da TAM, né? Porque atrasou, ele chegou atrasado lá e alguma coisa. Sim. Esse negócio, assim, nós podemos falar sobre o aspecto do humano, o aspecto da falta de ser, do humano, do ser humano, e falar dos caras acham que estão aonde, né? Não, mas já que o cara se acha, porque o sujeito que faz isso aí, que é um juiz que ele se acha o super-homem, já que tu é o super-homem, vai atrás do avião voando, né, tia? O cara deveria ter dito pra ele, ó, vai voando atrás do avião, Não. Pega a tua capa aí e vai. Tu é o super-homem. Não, porque é uma coisa que não. Agora, vocês já pararam para pensar, nós que somos advogados, fazer uma audiência com um juiz que tem esse tipo de atitude num aeroporto. Tu imagina o que ele deve fazer numa... O cara tá me respondendo parece, também, não sei quantas me parece coisas. me parece que o órgão de classe lá do local lá criticou muito essa decisão, né? Só que eu pergunto assim, por que esse cara ainda continua sendo juiz? Né? Eu acho que esse corporativismo temos que terminar, tanto no judiciário, no Ministério Público, nos deputados, na OAB, em tudo que é lugar. Acho que a caneta tem que comer parede. Hein, Felipe, nesse caso, Laura, ele mandou prender a tripulação porque ele chegou, né? Ele não tinha razão, né? Ele chegou atrasado. É isso? É isso. Ele chegou atrasado, esse juiz chegou atrasado, magistrado chegou atrasado para o embarque. As portas do avião estavam fechadas. As pessoas disseram, ó, não dá mais. Ele mandou prender o pessoal. Daí os caras tentaram intervir e prender os outros também. Sim, ele foi prendendo bem, né? É. Não. Requisitou os policiais foram. Olha isso. Vocês lembram? Vocês acho que não eram formados, não lembro do caso do Barbosinha, juiz aqui de perto de Porto Alegre. De Sapucaia da Sul. Sapucaia, você lembra da história do Barbosinha ali, né? Que depois, para vocês verem, ele era um dos defensores do Roberto Jefferson, eu acho. Ele se exonerou ele deixou de exercer a atividade dele como juiz, passou a ser advogado e era um dos defensores do Roberto Jefferson. Eu lembro na CPI, aquela do mensalão. Quem é esse? O Barbosinha, aquele que era juiz de Porto Alegre, o Luciano Barbosa, eu acho que era. Um juiz que prendeu, lembra? Que fez uma confusão. Foram prender, ele prendia quem ia prender ele. Não me lembro dessa. O Altair, na verdade, só para uma questão de... Como nós já dissemos que somos democratas e somos republicanos, né? Como é que se diz? O cara perde a eleição, eu vou ter uma relação republicana com fulano de tal, né? Eles gostam, eles não sabem nem isso, né? Mas o Altair mandou dizer o seguinte, que nós falamos em Suécia, e ele disse assim, não, ele disse assim, só passei o número de habitantes ilustre, leia bem, dizia ele. Os caras estão querendo me derrubar aqui, ó. Os caras estão querendo me derrubar, tia. Agora tá vendo de tudo que é lado. Não, é que na verdade a mensagem ela chega como, é uma mensagem com todo respeito, meus queridos amigos, com todo respeito, mas a mensagem chega como aquele exemplo que o Rogério deu ali na ameaça, né? Chega, né? Quem é Rubinho? Ele diz em etapas, ele diz assim, ó, são 9,593 milhões de habitantes. É menor que o Rio Grande do Sul. Não, o Rio Grande do Sul tem 8, eu acho, 7. Eu não sei quantos tem. Mas agora esse negócio, tá dando um problema em microfone de alguém aí, pessoal. Acho que é alguém aí que estão nos avisando aqui, que eu acho que estão dizendo para não falar com a boca virada aí, porque tá espalhando. Mas esse negócio de juiz, Rogério, nós temos um outro episódio aí de juiz aí, que não teve um outro agora, há pouco tempo aí, que agora que estava na mídia aí, que teve aquele problema que nós já comentamos sobre aquele do Rio de Janeiro, aquele que teve um abuso de autoridade numa azulzinha lá. Um agente de trânsito, né? O que é isso, Laureliano? O que é isso? Diria minha avó, final dos tempos. O ser humano, Ney. O que é isso, Ney? O que é isso, Ney? Vamos falar no microfone. O que é isso? É o egocentrismo, né? Eu quero que o mundo gire em torno de mim. As minhas vontades são o que tem que ser resolvido. A dos outros é a dos outros. Então resolvam a minha, dos outros não me interessa. Pois é. Fale, Felipe. O ser humano, eu preciso saber, Laura, da tua opinião sobre o ser humano. Olha, eu volto naquela mesma tecla que o Ney bateu esses dias, bateu hoje de novo. Eu acho que falta é educação. O difícil é você lutar contra a propina, você lutar contra os benefícios, contra esse esquema organizadíssimo que tem de benefício para uns e em detrimento de outros. Eu acho que o ser humano está perdido. Mas como é que o cara acha que pode fazer o que quer? Mas isso aí a gente vê até em criança. O cara acha que pode fazer o que quer. É só uma questão de educação. Dá um poder. Você deu o poder, né? O que é o poder, né? Quer conhecer, porque né? Se a gente voltar atrás,
nós não respeitamos mais as hierarquias. E a primeira hierarquia começa em casa. A família. E muita gente, muitos filhinhos não respeitam o pai e a mãe. Bom, se não respeita o pai e a mãe, vai respeitar quem, depois eu pergunto? Qual é a outra hierarquia que ele vai respeitar? Esse final de semana eu tive a oportunidade de ir na casa de uns amigos, no aniversário do filho de uma amiga, e estava falando aqui para o Felipe, que eu estava observando o filho do Felipe brincar, jogar bola. E ele não viu que eu estava observando ele. E é o retrato do Felipe. Nossa. Brigando. Mas não joga nada, então. Não sei se joga alguma coisa, mas que ele se movimenta e grita e briga, fica vermelho igual o Felipe. Então eu vejo assim, isso é um selo pra gente, entendeu? A gente é xerox, ou do pai, ou da mãe. Você herda questões até emocionais, por vício, ou por, sei lá. Mas então tu imagina a pessoa que não tem um direcionamento. Como é que se cria um ponto de referência, né? Não tem um ponto de referência. Vai fazer o quê? Pois é, vamos aí entrar... é a lei do mais forte. Vamos entrar numa seara bem assim, complexa. Só um minutinho, Felipe, só para me concluir, senão Sim, não consigo, vamos perder o mês. Assim. É porque as pessoas hoje se criam sem levar não. Sem ter uma porta na cara. Então, não admite que alguém lhe tranque o caminho, que alguém lhe impeça a sua passagem de uma forma ou de outra. Eu nunca fui impedido, né? Então vamos em frente. Então umas palmadinhas sempre é bom, né? Necessária. Umas palmadinhas necessárias? Eu acho que às vezes sim. Eu acho que às vezes sim. acho que tem que ter. Tem um. E a Suécia, só para jogar aqui depois, a Suécia foi um dos primeiros países em que regulamentou que não pode bater nos filhos, né? Exatamente. Mas depois, só um tapinha não dói. Depois parece que modificou, porque pelo que eu lembro de uma reportagem, parece que modificou eu acredito que a legislação porque não estava dando certo. Que quando a sociedade atingir um ponto de evolução, isso é possível. Só que nós ainda não estamos nesse ponto. Na minha opinião, o Brasil ainda não chegou nesse ponto. Eu acredito que países mais velhos, mais desenvolvidos, tem condição de fazer isso. Eu vejo... Quando a sociedade está organizada, quando a sociedade está... Mas na nossa, estamos organizando a sociedade ainda. No meu ponto de vista, nós tem tudo para fazer socialmente. Por que as pessoas, hoje em dia... nós aqui, eu acho, Felipe, já te passo a palavra, nós aqui fomos criados com não, né? Mas com certeza. Muitos nãos, né? Muitos não. Não precisava nem ser não, era só um olhar. É só um olhar, a gente sabia o que o pai estava querendo dizer. Não, e é aquela questão que o Ney fala da hierarquia. Eu acho que não é porque é o pai ou porque é a mãe, mas a última palavra tem que ser do mais velho dentro de casa. Nem que seja para concordar, não. Eu acho que você está certo, meu filho. Mas... tem que haver essa hierarquia para que as crianças aprendam que o mundo ele se desenvolve dessa forma. E agora... Você tem o policial que é o responsável pela rua ali, se estiver fazendo errado, ele tem que ter o direito de chamar a atenção. Né? Você tem o prefeito, enfim, que pode ser o pior prefeito do mundo, mas ele é o prefeito. Foi lá eleito, e enquanto ele for, o que nós temos que fazer é tirar o prefeito quando nós achamos que ele não está bem. Quando em casa, né, Felipe? Quando em casa, a gente já falou isso muitas vezes, quando em casa nós não temos os limites, a rua vai nos dar. Claro. E eu lembro aí, só para usar um exemplo, que eu acho que nós, apesar de termos às vezes de uma forma severa, né? Diferenças de idade, mas eu acho que todo mundo... Mas tu tá com quanto, Rogério? Eu tenho uma certa idade. Não precisa entre quanto e quanto? Entre 40 e 50. Tá bem. Então eu tô entre 30 e 40. Isso, mas eu lembro então que somos da mesma idade, o medo que nós tínhamos, e eu nunca soube de alguém, do seu Joca, que eu acho que, né? Tu estava fazendo uma bagunça aí na praça, que quem não foi guri que aprontou, que andou... E quem não se lembra do seu Joca? E aí tu dizia, o seu Joca vem vindo aí, era só nego... Eu nunca soube de ninguém ele bateu em ninguém, mas ele, pela autoridade dele... Vergonha não tinha, mas era um medo que tá louco, né? Mas é o exemplo, né, gente? Claro. É o exemplo que constrói, é o exemplo que edifica, é o exemplo que questiona o que eu estou fazendo de errado e o que eu estou fazendo de certo. Eu acho que essa inversão, esses valores, Ney, eu estava pensando quando você estava dizendo, Ney, que nós podemos chegar de uma maneira evoluída, nós chegarmos a um ponto em que talvez a harmonia faça com que a gente possa enfrentar essas dificuldades, esses relacionamentos entre pai e filho, de uma maneira linear, sem precisar utilizar da violência. Mas com certeza. Psicológica e violência física, é óbvio, né? Mas com certeza. Mas eu vou dizer assim que uma palmada não é violência nenhuma. Não, palmada. Ainda sim, bem que é palmada, né? Uma palmada não é violência nenhuma. Isso a meu ver, não, claro. todo respeito a quem pensa o contrário. Claro. Eu acho que uma palmada não é violência nenhuma.
E aí, Laura? Eu acho que nas palavras também está embutida a violência, né? Um pai simplesmente diz, eu não bato no meu filho, mas ele desconstrói aquele ser humano com palavras. Isso existe. E às vezes é muito pior, né? E é muito pior. Dói, porque, né? Porque a pessoa, um pai que faz isso, machuca, complica a vida emocional do filho para o resto da vida. Então, a violência, através das palavras, também existe. E as pessoas sofrem muito por causa disso. E a violência é manifestada, eu digo hoje para vocês, assim, de uma reportagem que eu vi, né, e eu não sei se vocês chegaram a, com certeza, daquele padre que foi preso hoje, vocês viram? Absurdo. Que Não absurdo. vi, viram aquilo? não vi. Um horror. Tu viu aquilo, Laura? Comenta Vi. para nós, Laura, isso aí. É o seguinte, uma pessoa que já há 50 anos é Escutem provado que é pedófilo. Ele foi expulso da Igreja Católica, foi expulso de uma igreja anglicana e fundou a própria igreja. Então, ele conseguiu até da cidade onde ele estava, verbas através da prefeitura para abrigar menores desamparados, e ele abusava dessas crianças. Tinha uma escola de música e até hoje eu via a Um prisão. coral ele tinha. Isso. Eu achei que Era um coral. A prisão dele, ele com uma batina, com o Isso. cabelo raspado. Sim, Ele fazia todo uma ritualística, Isso, né? Eu via. Horrível. Não, e eu estava vendo, e eu via rapidamente, mas eu vi todo, vamos chamar, o histórico da carreira dele. Sim. Ele foi, 50 e poucos, ele começou lá, ele foi estudar na Europa, ele trouxe um conhecimento em flauta, parece que tinha uma isso. especialidade em flauta, e ele conseguia, a partir dessa autoridade, Felipe, trazer tudo para, né, tudo para ao redor daquela autoridade, fazer com que esses menores, né, que é um crime assim que não tem nome, né? Não, ele, Um crime desse não tem ele nome, né? enaltecia o ego dos alunos. Eu Ele já tinha enaltecia, visto ele fazia concursos, reportagem né? sobre isso, eu já sabia disso. Ele fazia concursos Fazia tempo que para eu ver tinha. se essas crianças logravam êxito, e aí a fulano ou fulana que era o melhor do coral, ele dava um prêmio, imagine o prêmio. E ele vinha sendo investigado já fazia bastante tempo, né? Já tinha uma época e depois agora... Hoje com 74 anos, né? Então, 21 horas e 46 minutos, passamos um pouquinho, Thiago do Ponto, vamos dar uma paradinha, pode ser? Bem rapidinha, já voltamos.